Como o tema da aula dessa semana foi morte, né? Eu separei uns textos para a gente ler e pensar sobre. E escolhi esse conto do Guimarães Rosa, que eu acho lindo, que chama Fita Verde no Cabelo. O Guimarães Rosa, uma vez ele afirmou que se ele fosse um animal, ele seria um crocodilo, né? Que ele queria ser um crocodilo para viver nas profundezas da alma do homem. E eu acho que ele conseguiu, né? É impressionante como o Guimarães consegue dizer o indizível. É um autor genial, né? Grande autor da nossa literatura, né? Reconhecido mundialmente. Reconhecido também, não só pelos temas, né? Mas principalmente pela forma como conseguiu escrever e apresentar as ideias, né? Ele tem uma linguagem muito bonita, faz prosa poética e trabalha muito com neologismos também, né? Para quem não sabe, neologismo são palavras novas, né? Então ele cria palavras, né? É como se ele fundasse um léxico. Existe até o léxico do Guimarães Rosa. Então eu vou ler o conto e aí depois a gente analisa um pouco. Fita Verde no Cabelo, Nova Velha História. É o subtítulo. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, aqui por enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita Verde partiu sobre logo. Ela, a linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que indo, no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então ela mesma era quem se dizia: vou à vovó com cesto e pote e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando a colar, depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente não vê que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro encurtoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha-lhe correndo em pós. Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em botão, e com ignorar, se cada uma em seu lugar, as plebeinhas flores, princesinhas e incomuns quando a gente tanto por elas passa. Vinha sobejadamente. Demorou para dar com a vovó em casa, que assim lhe respondeu quando ela, toque-toque, bateu. Quem é? Sou eu, e Fita Verde descansou a voz. Sou sua linda netinha com cesto e pote, com a fita verde no cabelo que a mamãe me mandou. Vai a avó, difícil, disse. Puxa o ferrolho de pau da porta, entre e abre, Deus te abençoe. Fita Verde assim fez, e entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar agagada e fraca e rouco assim, de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo: depõe o pote e o cesto na arca, e vem para perto de mim, enquanto é tempo. Mas agora, Fita Verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera, em caminho, sua grande fita verde no cabelo atada, e estava suada com enorme fome de almoço. Ela perguntou: vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes? É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta, a avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios aí tão arroxeados? É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta, a avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados nesse rosto encovado, pálido? É porque já não estou te vendo nunca mais, minha netinha, a avó ainda gemiu. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou: vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio triste e tão repentino corpo. Bom, eu acho esse conto lindo.
Para começar, vamos comentar o título, Fita Verde no Cabelo, e o subtítulo Nova Velha História. Por que Nova Velha História? Nitidamente, esse conto ele estabelece intertextualidade, né, com um conto da tradição oral popular da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, que é um conto do universo infantil, né, da tradição oral popular. Nova velha história, portanto. Nova história, porque o Guimarães dá um outro sentido a ela. E velha história, porque é um diálogo, né, uma intertextualidade com um texto já existente. Os autores eles podem, né, estabelecer intertextualidade com outro texto, tanto para reforçar o seu sentido, quanto para apresentar um outro, né? E aqui, nitidamente, a gente percebe que o Guimarães ele dá um outro sentido. Se o conto da tradição oral popular, né, que ele sempre, né, os contos do universo das grandes fábulas, do faz de conta, dos contos de fada, eles sempre começam com Era uma vez e finalizam aí com Foram felizes para sempre, né? E nesse conto do Guimarães Rosa, a gente pode dizer que é um conto que não tem essa mensagem do felizes para sempre, né? Do universo das grandes fábulas, desse universo infantil. E ele tem, ao contrário, ele tem um final bastante realista. A Chapeuzinho, ela encontra a morte, né? Ela vai visitar a sua avó e ela assiste à morte da sua avó. Acho que já dá para perceber como o Guimarães ele tem uma linguagem muito, muito diferente, muito inovadora, né? Muitas vezes ele assassina a gramática e isso é lindo, né? A forma como ele coloca as palavras, né? É como se ele desse um outro sentido, uma outra vivência às palavras, né? Fora os neologismos, né? Quando ele coloca velhos e velhas que velhavam, né? Então ele pega velho, que a gente pode usar como substantivo, né, ou então como um adjetivo, e aí ele transforma em verbo, né, ou seja, ele cria um neologismo. E se a gente for analisar, é diferente, né, falar envelhecer e falar velhavam, dá um sentido diferente. Poderia, assim, elencar vários momentos do conto, né, em que ele coloca uma linguagem inusitada, diferente, que nem quando ele fala assim, ó, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Homens e mulheres que esperavam. A gente espera esse complemento do verbo, né? E ele não coloca. Olha que bonito, né? Que traz um sentido, né? Homens e mulheres que esperavam o quê? Né? Então era uma aldeia normal, em que as pessoas nasciam, envelheciam e morriam, né? Então esperavam talvez a morte, né? Fica aí esse vácuo para a gente analisar. Como que a gente pode comprovar, né, que esse conto faz um diálogo, né, que ele estabelece uma intertextualidade com o conto da tradição oral, Chapeuzinho Vermelho? A gente tem a presença do lenhador, da mãe que manda a netinha a uma outra aldeia visitar a avó, ela leva a cesta para buscar framboesas. A gente tem vários elementos aqui, né, que estabelecem, que reafirmam esse diálogo, né? E bonito também que quando ele coloca o lobo, ele fala, mas o lobo nenhum, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então olha que bonito como ele traz o conto e dá um outro sentido a ele, né? No conto da tradição oral popular, a Chapeuzinho ela é manipulada, né, pelo lobo a pegar um outro caminho. Aqui não, aqui a Chapeuzinho ela escolhe o caminho, como Guimarães coloca, louco e longo e não encurtoso. Então ela escolhe o caminho mais longo. Se no conto da tradição oral popular o lenhador pega o lobo, né, mata o lobo, corta a barriga do lobo para salvar a vovó, né, e eles foram felizes para sempre. Aqui o lobo ele aparece para reforçar essa intertextualidade, mas no conto do Guimarães o lobo é nenhum, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Tinham exterminado o lobo quando? Lá na historinha infantil, né? Nesta história, na verdade, que trata da realidade, da vida, não tem o lobo. O lobo não existe. Ele já foi exterminado lá no conto do faz de conta, né? Na vida o lenhador não existe.
E eu acho muito bonito o final, né? Porque quando a Chapeuzinho ela encontra com a avó, né? Ela bate a porta e a avó abre, a Chapeuzinho, ela fala assim, né? Vovozinha, eu tenho medo do lobo. É bonito porque ela tenta se apegar à fantasia, né? Seria ótimo, né? Se o lobo existisse. Porque se o lobo existisse, existiria o lenhador que abriria a barriga do lobo, tiraria a avó, né? E elas viveriam felizes para sempre. Mas na realidade não existe nem o lobo e nem o lenhador que vai abrir a barriga do lobo para salvá-las, né? E na realidade o que existe é a morte, né? E não tem como trazer a pessoa querida de volta. Então, se no início do conto, até o meio do conto, a Chapeuzinho ela se encontra no universo das grandes fábulas, daquela idealização infantil, né? Ela vinha sobejadamente, tudo era lindo, tudo era uma vez. Se nesse período do conto ela está na epifania, no momento, né, idealizado, ela achava graça na sombra dela, ela achava graça nas framboesas que ela via, nas borboletas, tudo era lindo, tudo era uma vez, né? Naquele caminho louco e longo, maravilhoso que ela escolhe seguir, né? Ao final do conto, a gente vê uma ruptura, uma quebra, né? Com esse momento de idealização, com esse momento de ingenuidade infantil, com esse momento da beleza, a gente poderia pensar, né? E aí a gente tem essa ruptura. Quando a avó fala assim, ó, depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim enquanto é tempo. Na verdade, a avó está morrendo, né? Aí ela fala, mas agora a fita verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada e estava suada, com enorme fome de almoço. Ou seja, aqui a gente tem aquela quebra da idealização, daquele universo infantil, né? Aqui ela está suada, ela está com fome, ela não está mais achando tudo maravilhoso, né? Por quê? Ela se depara com a realidade, ela vai se deparar com uma perda, com a morte, né? Com a morte da avó. E aí a gente tem ao final aquele diálogo, que também é uma intertextualidade com o diálogo da Chapeuzinho Vermelho. E ao final ela morre, ela se depara com a avó morrendo. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente pensar, a fita verde ela sai, né, com a fita verde inventada no cabelo. E aí ao final, quando ela está se deparando com a avó para morrer, ela percebe que a fita verde, que ela perdeu, né, no caminho a fita verde. E a gente poderia pensar de várias formas isso, né? Eu acho que o bonito da literatura, do texto literário, né, plurissignificativo, né, é exatamente isso. Ele tem várias possibilidades de leitura. Uma delas que a gente poderia pensar é que o verde na nossa sociedade, ele tem bastante essa conotação de esperança, né? Então ela perde a fita verde no cabelo inventada, metafórico, né? Ela perde naquele momento a esperança, ela perde aquela ingenuidade infantil, né, para se deparar com a morte. E a gente poderia pensar também, né, como uma possibilidade de leitura, esse caminho louco e longo, né, da Chapeuzinho com o processo dela de amadurecimento, né? A gente amadurece principalmente pelas perdas, né, que a gente tem. E ela estava nesse caminho, nessa idealização infantil, e aí ela se depara com a morte, né? Então um processo árduo de amadurecer mesmo, né? De sair da infância, né? E no caminho ela está sozinha, né? E ela se depara com a morte, e essa dor também é só dela, é o processo de amadurecimento. Eu acho esse conto muito bonito, principalmente esse final. Vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mais uma vez falando disso, quem dera se existisse o lobo, né, na vida. O que existe mesmo são as nossas perdas e não tem como a gente voltar. E é isso, um conto de que eu gosto bastante, acho que é um conto muito bonito e espero que vocês tenham gostado.